Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, estou aqui com o manual da Consul para atender esse equipamento aqui, ó, Split High Wall Inverter. Então nesse manual vem trazendo todos os códigos de erro para atender esse modelo. Entretanto, pessoal, quando o equipamento apresenta um erro, ele fica parado e não aparece esse código aqui, ó, que é, por exemplo, aqui nesse caso é o 1, é o 2, né, e tem vários outros códigos, né? Então o número do código de erro não aparece no visor logo de cara. Você precisa fazer um procedimento antes. Então aqui diz assim, ó, pressione 4 vezes o botão sono do controle remoto e os seguintes códigos de erro aparecerão no display. Então vamos ver um exemplo na prática. Aqui nós temos um equipamento que apresentou um erro, o equipamento parou de funcionar e ficou estático nessa temperatura que está no visor. Porém, o equipamento não está funcionando. Então, para saber qual é o erro que esse equipamento está apresentando, então o que nós temos que fazer? Pegar o controle remoto, posicioná-lo, apertar 4 vezes o botão sono e aguardar um instante que o equipamento vai fazer a leitura e aí ele vai apresentar o erro. Nesse caso aqui é o código de erro 36, tá? Que significa que é falha de comunicação entre a condensadora e a evaporadora. Tá, pessoal? Então praticamente é assim que você descobre o código de erro dos equipamentos da Consul para esse modelo Split High Wall Inverter. Pessoal, para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o código de erro 15, que tem assim, ó, sensor de temperatura do compressor com problemas ou falta de gás. Aí aqui nós temos 3 sugestões, orientações sobre isso. 1. Teste a relação da resistência dos sensores da unidade externa, de acordo com a tabela de dados. 2. Se o valor do sensor está dentro do especificado, então desplugue e plugue o conector do sensor para verificar a conexão e ligar a máquina. E 3. Faça o cálculo de diferente temperatura na entrada e na saída de ar da unidade interna, a fim de verificar se o funcionamento está normal. Então vamos falar um pouco sobre esse erro aqui. Pessoal, quando dá esse erro, está querendo dizer o seguinte: está tendo um problema lá no sensor de temperatura do compressor. Esse sensor ele é responsável de saber se o compressor está funcionando corretamente ou não. Então é muito importante esse sensor. Então, primeiramente, antes de você fazer a medida, fazer os testes se esse sensor está funcionando ou não, primeiramente vamos verificar o plug. Verifica se o plug de conexão na placa desse sensor está correto, se ele não está oxidado, se ele está conectado corretamente, se ele não está apresentando algum problema no cabo. Enfim, dá uma olhada na fiação, vê se ele está bem conectado na placa, se não está oxidado. Tira, põe o plug novamente, tira, põe várias vezes aí para ver se tira essa oxidação aí. Coloca um limpador de contato, enfim, garante que a parte de mau contato esteja resolvido, certo? Estando pronta essa parte, aí sim, se não funcionou, você vai, tira esse sensor lá do equipamento, tira da placa, leva numa bancada e faz o teste de resistividade desse sensor. Esse sensor, pessoal, tem uma média de resistividade ohmica na faixa de 50 e 200 ohms, de 50 a 200. Geralmente os sensores de 5, 10 e 20 é na parte de temperaturas mais baixas. Esses sensores que tem medição de temperaturas mais altas, que é o caso do compressor, que sai um gás mais quente na faixa de 57 a 130 graus, dependendo do gás, precisa de um sensor com uma resistividade maior, uma resistividade ohmica maior. Então faça o teste para ver se dá esse valor próximo conforme a tabela de dados. O que é essa tabela? Existe uma tabela que define ali os parâmetros de medição com base na temperatura ambiente. Por exemplo, os sensores eles são fabricados na temperatura de 25 graus Celsius, para dar o valor a 25 graus Celsius. Se caso você estiver numa região muito quente ou uma região muito fria, como no sul do país, você vai ter uma variação de temperatura ambiente proporcional à região. Então no sul vai estar mais frio, no nordeste vai estar mais quente, e aí você tem valores ohmicos alterados, mas não é que está com defeito, é por causa da temperatura ambiente. Então na tabela você tem ali os valores proporcional a essa temperatura ambiente, tá ok? Então consulta a tabela e faça a medição do componente com base nessa tabela. Aí você, a partir disso, você vai saber se esse componente está com defeito ou não, certo? Se realmente estiver muito fora dos valores
estabelecidos de fábrica, conforme essa tabela, então aí é recomendado você trocar o sensor e aí o problema é para estar resolvido. Mas, se caso não resolver, ele fala para você também verificar a diferença de temperatura na entrada e na saída de ar da unidade interna. Unidade interna é na evaporadora. Eu tenho aqui um diagrama ilustrativo do sistema de refrigeração de ar-condicionado. E aqui vamos considerar o gás R22. Nós temos aqui na entrada da evaporadora aproximadamente de -1 a 5 graus Celsius. Tá? Isso daqui são valores aproximados, de acordo com pesquisas na internet. E também nós temos uma temperatura de saída na faixa de 4 a 7,2 graus. Aqui no manual está mandando a gente verificar essas temperaturas de entrada no evaporador. Por quê? Existe uma tabela, dependendo de alguns tipos de equipamento, existe uma tabela no manual que tem valores de referência para essas temperaturas de entrada e saída do evaporador. Então, aqui está recomendando você fazer uma medição com o termômetro apropriado na entrada da evaporadora e na saída da evaporadora e fazer a diferença em relação ao valor medido e o valor de referência no manual. E aí, conforme essa diferença, os valores precisam estar dentro de uma tolerância. Se estiver muito fora, então talvez o sistema de refrigeração está com problema. Aí vai ter que ser verificado várias coisas, como por exemplo os outros sensores da evaporadora, os sensores lá na condensadora, sensores de imersão, verificar a placa, verificar se o gás está pouco, tá? Enfim, vai ter que fazer uma avaliação mais detalhada sobre o sistema de refrigeração como um todo, tá, pessoal? Então por isso que é importante fazer aí as medições das temperaturas. Então é isso, se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para os próximos vídeos. Até mais!